Estimados e estimadas ouvintes, sejam muito bem-vindos a esse vídeo em que iremos fazer um resumo em formato de seminário do relatório Resultado Fiscal e Impulso Fiscal, Aprimoramentos Metodológicos, dos autores Sérgio Gobetti, Rodrigo Arair e Federico Dutra. Este seminário é para a disciplina de Economia do Setor Público, semestre 2025/2, disciplina do professor Robert Ávila. Os integrantes aqui do grupo, que irão complementar esta apresentação, além de mim, Eduardo, são Gustavo, Lorenzo e o Cauã. O relatório em questão ele foi produzido para nós entendermos, termos uma visão mais clara de como está a política fiscal no Brasil em determinado momento. Aqui, quando a gente fala em política fiscal, nós falamos de todas as decisões do governo ligadas às suas receitas, que são impostos, contribuições, por exemplo, ou despesas, como salários, aposentadorias, investimentos ou programas sociais. Tradicionalmente, a medida mais conhecida da política fiscal é o chamado resultado primário, que nada mais é do que a diferença entre o governo arrecada e o que o governo gasta, excluindo aqui os juros da dívida pública. Se o governo ele gasta mais do que ele arrecada, a gente tem um déficit primário. Por outro lado, se ele ganha mais do que ele gasta, a gente tem um superávit primário. Aqui parece muito simples, só que tem um problema nessa forma de análise, que o resultado primário observado ele acaba sendo muito influenciado por ciclos econômicos. Podemos pensar por um exemplo algo assim, como um período de crescimento, as empresas e pessoas elas ganham mais, consomem mais, e a arrecadação de impostos cresce, melhorando o resultado primário, mas sem que o governo talvez não tenha feito nada de diferente. O contrário também acaba sendo verdadeiro. Durante uma recessão, por exemplo, a arrecadação acaba caindo fortemente e o déficit primário também vai piorar, mesmo que a gente não tenha tido uma ação do governo de aumentar os seus gastos. Além disso, outros fatores temporários também podem acabar distorcendo o resultado primário, como alguns choques, como o do petróleo, que se a gente tiver uma mudança muito repentina nos preços, isso pode alterar as receitas de royalties. E também outro caso, que entra aqui são as chamadas receitas não recorrentes, que são privatizações, concessões ou pagamentos extraordinários. Esses eventos, eles acabam melhorando o resultado em um ano, mas eles não são uma mudança estrutural no longo prazo, porque eles vão ocorrer nesse ano e talvez não ocorram nos anos seguintes. Para lidar com esse problema, analisando do resultado primário, os economistas criaram o conceito chamado de resultado estrutural, que ele busca basicamente mostrar exatamente como estão as contas públicas, retirando da análise esses efeitos temporários do ciclo econômico e de eventos excepcionais. Assim, se a arrecadação cai por conta de uma crise na economia, como a gente comentou, isso não será considerado um problema estrutural. A partir desse novo conceito de resultado estrutural, o que acontece, no entanto, é que muitos analistas vão utilizar a variação do resultado estrutural, que, como comentamos, é a tentativa desse conceito de retirar os fatores temporais e extraordinários, excepcionais das contas públicas, para medir o chamado impulso fiscal. O que seria esse impulso fiscal? A gente vai estar analisando se o governo está adotando uma política expansionista, que ele vai estar gastando mais para estimular a economia, ou contracionista, cortando gastos para segurar a dívida. E aqui, neste ponto em que estamos vendo que normalmente se utiliza a variação do resultado estrutural como uma correção para a utilização do resultado primário, que, como vimos, tem muitos fatores temporais, ciclos e etc., que acabam prejudicando nossa análise da política fiscal. Aqui está o ponto central da seção 5. Os autores, eles argumentam que essa forma, a partir da variação do resultado estrutural, também possui falhas na medição. Porque o resultado estrutural, ele também pode variar por outros fatores que não são escolhas do governo. Aqui a gente pode ter, como exemplo, revisões nas estimativas do PIB potencial, que é basicamente uma medida de quanto a economia pode crescer de forma sustentável. Aqui, se o PIB potencial é revisado para baixo, o resultado estrutural automaticamente parece pior. Mas aqui, mesmo assim, o governo não mudou nada na sua política. Dado esse problema, então,
A seção 5 do relatório que estamos analisando, ela vai propor uma alternativa à utilização da métrica, da variação do resultado estrutural. O que eles propõem é o chamado esforço fiscal discricionário, sigla EFD. Essa nova métrica proposta, ela busca medir somente aquilo que é fruto das decisões do governo, separando o que é ação política e o que é um reflexo automático da economia. Em outras palavras, a seção ela tenta responder uma pergunta muito pertinente, que é basicamente se o governo realmente tomou medidas que aumentaram ou reduziram os gastos e os impostos, ou se o resultado mudou apenas porque a economia andou para cima ou para baixo, melhorou ou piorou. E aqui o grande mérito da seção 5 do relatório é trazer, então, uma visão mais justa e precisa da política fiscal, mostrando se de fato houve uma expansão ou contração por decisão governamental. Aqui é importante porque antes de emitirmos qualquer opinião ou fizermos uma análise das ações do governo em termos de política fiscal, é muito importante sabermos qual foi realmente a política fiscal do governo e se na verdade não houve um aumento da receita ou um aumento da despesa por conta de variações que são externas ao governo. E agora a gente vai seguir então nossa análise teórica dos autores para tentar resolver os problemas que aqui foram apresentados e como eles encontraram a solução com o esforço fiscal discricionário. Bom dia a todos, eu sou Cauã e eu irei dar sequência à parte apresentada pelo nosso colega Eduardo acerca das medições de impulso fiscal e principalmente na parte de formalização do esforço fiscal discricionário, certo? Conforme vimos na apresentação anterior, o método tradicional de impulso fiscal mostra determinadas falhas importantes e o relatório que nos foi feito, na seção 5 do relatório, ele vai nos sugerir uma solução a esse problema de medida de impulso fiscal, que será formalizado tanto de maneira verbal quanto de maneira matemática e modelada, que vai ser apresentado em seguida. Bem, esse slide apresenta a fundação de toda a análise que a gente fará a seguir, certo? Que é nos preocupar com o resultado primário e estrutural, uma mudança no estilo de metodologia que vai ter por intuito final excluir certos componentes cíclicos que afetem a verdadeira posição fiscal do governo, certo? Aqui na tela está a fórmula dele, que vai ser explicada a seguir, certo? O resultado primário estrutural é dito como R estrela, certo? É uma versão muito mais honesta do que normalmente o governo anuncia, afinal, ele tenta nos dar uma visão mais clara da saúde fiscal do governo, removendo tipos de influências temporárias que podem distorcer a análise de um ano específico. Isso porque as economias elas são muito sensíveis, né? Elas possuem certa elasticidade alta a políticas comerciais internacionais, como, por exemplo, você pode ser afetado pelo choque do petróleo ou algum tipo outro de componente cíclico que ocorreu no ano, certo? Que, de fato, não mostra a posição real do governo. Você está muito sensível a esses tipos de políticas internacionais. Tá, vamos entrar um pouco mais acerca das fórmulas, certo? Bom, a fórmula nos mostra um passo a passo, né, de como a gente consegue chegar nas receitas fiscais do governo e extrair três tipos de ruídos, certo? O primeiro termo, então, naturalmente, é aquele que a gente convencionalmente visualiza na contabilidade social, certo? Que é P menos G, que é a subtração, né, da receita e as despesas do governo. Esse é o que normalmente a gente vê, porém aqui a gente vai ter por intuito eliminar outros tipos de ruído que vão ser ditos aqui a seguir, certo? O primeiro ruído é o FIC, certo? Que é o componente cíclico das receitas. Ele remove certa parte da arrecadação que só existe por causa de um momento na economia. Algum ano forte de crescimento, o governo acaba arrecadando mais, e esse bônus que não demonstra a estabilidade fiscal de longo prazo acaba sendo extraído, certo? Para a gente conseguir entender cenários de normalidade. Então a gente pode pensar em algum caso como, por exemplo, a época da pandemia, certo? Onde tu teve um aumento demasiado da demanda por determinados itens de higiene, certo?
que acabam, então, distorcendo um pouco a análise. Se a gente for ver todas as análises históricas, né, de aumento da produção, do PIB como um todo, a gente sempre vai ver que anos de pandemia as coisas fogem um pouco do acaso. Não precisa ser algo extremamente global, mas o componente ciclo de receitas ele é importante ser extraído porque ele não mostra necessariamente uma média que pode ser vista ao longo prazo, certo? O próximo componente a ser extraído é o componente cíclico das receitas petrolíferas, né, que é o FIPE, certo? Aqui porque a gente está muito preocupado com a volatilidade dos preços de commodities. Como as commodities representam grande parte da arrecadação, certo, de alguns países, né, que acabam ganhando com royalties, como o próprio Brasil, né, o relatório usa principalmente o Chile, porque foi o primeiro a adotar esse tipo de análise. Então, nós também temos que retirar esses ganhos extraordinários por conta dessa variedade e volatilidade dos preços como a gente tem em relação à variação do petróleo no preço internacional, certo? Então, a gente tem também que retirar da análise esse tipo de receita. Por fim, nós temos receitas não recorrentes, certo? Que é o TN, que é um certo tipo de caixa que entra uma única vez e que não se repete ao decorrer do tempo, certo? Então, são coisas que não podem ser recorrentes ou que não são estáveis a longo prazo para compreender bem a política fiscal. Por conta disso, nós iremos passar para um outro tipo de análise, que vai ser feito no próximo slide. Agora que entendemos como se calcula o resultado limpo das contas públicas, vamos partir para uma nova metodologia, certo? Que é o esforço fiscal discricionário, ou EFD. Como o próprio slide define, o EFD é um indicador que mede o impacto líquido e quantificado de todas as ações fiscais deliberadas do governo em determinado ano. Ele acaba por responder a pergunta: as decisões do governo sobre os impostos, gastos, somados, que agiram para melhorar o resultado fiscal, foi feito em qual magnitude? E foi feito de maneira intencional, de maneira racional pelo próprio governo? Bom, se a gente for fazer uma interpretação de que se as ações governamentais tiverem impacto positivo ou negativo nos cálculos fiscais, a gente pode verificar pelo cálculo do FD, certo? Se nós possuirmos um FD negativo, significa que nós possuímos um impulso expansionista, ou seja, que as ações do governo, como aumentar os gastos ou cortar impostos, acabam por piorar o resultado fiscal, certo? O inverso também é verdadeiro. Logo, um FD positivo indica um impulso contracionista, mostrando que as ações deliberadas do governo ajudaram a melhorar as contas, certo? Se nós formos estudar um pouco mais sobre a fórmula, a gente vai ver que ela parece um pouco complexa, tá? Mas nós podemos separar ela em dois tipos de análise que vão ser feitas com maior intensidade e atenção, certo? Em seguida, que primeiro, cujo primeiro termo da fórmula é o esforço na receita, certo? Que é seguido por uma abordagem narrativa, como ele diz, que a gente pode dizer como se fosse uma narrativa bottom-up, né? E o segundo termo seria um esforço na despesa, certo? Que é medido comparando o gasto com uma régua estável de crescimento, algo que pode ser visualizado ao decorrer do tempo. Enfim, essa fórmula vai ser trabalhada de maneira mais detalhada a seguir, certo? E o intuito do FD, como foi dito, é somar o impacto das ações do governo em cada um desses lados, tanto da receita quanto da despesa. Continuando nossa análise dos pilares do FD, vamos agora dar um zoom, né, pelo lado da receita. Como é apontado pelo slide, a grande inovação metodológica que a gente possui é a substituição do estudo estatístico tradicional, que normalmente é uma abordagem top-down, certo? Por uma abordagem narrativa, né? Que o melhor termo seria certamente bottom-up, certo? Na prática, é basicamente dizer que em vez de ficar olhando para a arrecadação total e tentar limpar os dados, a gente muda, né, o foco da medição para decisões de políticas concretas e deliberadas do governo, né? Tentando fazer uma investigação do que o governo quis causar de impacto nas políticas fiscais, certo?
A fórmula, ela é bem direta, certo? Ela é uma razão que, para compreendê-la bem, nós devemos entender seus componentes. Aham. Uh, o primeiro termo, numerador, NTR, representa o impacto financeiro somado de todas as medidas discricionárias sobre a receita, tomado pelo governo no ano T, ok? Para chegar aos números, normalmente os analistas acabam tentando identificar o efeito de cada decisão. Então, por exemplo, as mudanças de alíquotas de tributação, como IOF, CPMF, IACID, e o impacto fiscal de não corrigir tabelas de imposto de renda, né? Tanto o IPRF quanto o IPRJ. O denominador, por sua vez, é simplesmente, como ele vai ser padrão também, certo? Pelo lado da despesa, ele é simplesmente o PIB nominal do ano, que serve só para colocar o impacto das medidas de cima, né, em perspectiva. Em síntese, como foi apresentado no slide, a razão como um todo acaba medindo o tamanho do esforço fiscal que o governo teve pelo lado da receita, né? Seja por aumento ou corte de impostos, ele acaba nos dando um número claro do impacto das decisões tributárias que o governo teve, livre das flutuações, né, momentâneas e cíclicas de arrecadação. Agora vamos tratar um pouco sobre o lado da despesa. Agora vamos dar um zoom na FD pelo lado da despesa e entender os detalhes da lógica inovadora por trás de sua análise. A grande mudança que tivemos em metodologia é a mudança do referencial, que, diferente da abordagem tradicional, compara o crescimento da despesa com o PIB potencial do ano, por conta de sua volatilidade, a FD acaba por usar uma régua de crescimento muito mais estável, que é justamente uma média de longo prazo do crescimento do PIB potencial. Matematicamente falando, o que essa fração aqui, que ela parece complicada, mas eu vou tratar dela nos nuances daqui a pouco, o que ela está medindo, tá? Ela mede o excesso do crescimento da despesa em relação a um referencial estável, ou seja, como que a despesa cresceu de maneira tão, né, esse excesso de maneira tão diferente a esse ponto de referência estável de longo prazo, né? E ela utiliza esse excesso, essa medida de excesso, dividida pelo PIB potencial, justamente para expressar uma porcentagem da economia, destrinchando acerca dos nuances, né, das fórmulas matemáticas, para nós tentarmos entender melhor, né, o que significa cada ponto dessa fórmula, que é um pouco complexa. Vamos então trabalhar uma por uma até chegar na construção a construção do numerador. E o denominador, naturalmente, é a média do PIB potencial, como foi dito anteriormente. Né? Enfim, o ΔDT ele é a variação comum, né, o crescimento real das despesas no ano T. Ele não tem muito segredo, ele é muito básico. O DT-1 também, ele é o nível total da despesa do ano anterior. Né? Essa terminologia, né, delta DT, DT-1, é muito comum para quem trabalha com economia e estatística, vai reconhecer, econometria e estatística, vai acabar reconhecendo esses padrões. Né? O próximo termo seria o G-chapéu, que ele dá uma complicada no cálculo. Né? O G-chapéu é uma taxa de crescimento de médio prazo, né, do PIB potencial. E o que essa parte do componente significa? Né? O G-chapéu, delta T menos 1. Ele calcula basicamente quanto a despesa teria crescido se ela tivesse apenas acompanhado a tendência estável da economia. Ou seja, o quanto a despesa teria crescido se tivesse acompanhado a taxa média de crescimento do PIB potencial. Ok? E quando nós colocamos esse componente junto com o primeiro componente, que é a variação real, né, o crescimento real das despesas públicas do ano T, subtraindo por outro, a gente tem um esforço fiscal discricionário na despesa. Ou seja, a diferença entre o crescimento real do gasto e o crescimento que seria considerado neutro. Essa diferença que nos diz se a política de gastos do governo foi de fato expansionista ou contracionista, de uma forma mais precisa. Seguindo um pouco, né, o que a gente tem um pouco na análise da FD pelo lado da receita.
Enfim, agora vamos tratar do próximo tópico. Só vim afirmando, né, que a FD ela é uma solução para algo, mas eu não cheguei a explicar por que, que ela é uma solução e por que, que o método tradicional acaba falhando. É o que a gente vai ver aqui, certo? Esse slide tem que mostrar matematicamente onde surge a distorção no método tradicional, né? Que é o que muitos chamam de impulso fiscal. É uma variação do resultado estrutural, basicamente. O problema é que essa variação é uma mistura de duas coisas, né? O esforço real do governo, que é o FD, como foi calculado, e um ruído estatístico. Esse ruído aparece quando a taxa de crescimento da economia potencial em um ano é diferente da média histórica. Ela destoa bastante, certo? As equações que estão presentes no slide, ela nos mostra justamente onde está esse ruído, certo? A primeira equação, ela se aplica ao lado das despesas, né? Vemos que no coração da distorção está justamente o G menos GT, certo? Que acaba comparando a velocidade de cruzeiro da economia com a velocidade dela hoje. Né? Se o crescimento potencial da economia desacelera de repente, por exemplo, o termo acaba aumentando, faz parecer que o governo gastou mais em proporção no PIB, né? O que acaba piorando o resultado estrutural de forma artificial, mesmo que nenhuma decisão de fato tenha sido tomada. E por isso a gente tem essa distorção. Na outra, na outra equação, que é pelo lado das receitas, ela é matematicamente mais complicada, mas o resultado é o mesmo. Basicamente, a distorção tende a ser menor do lado da receita, e devido a esses dois tipos de ruídos, né, que acabam apresentando uma diferença muito grande, uma velocidade hoje, tanto da receita, tanto das despesas em relação a um potencial e um crescimento artificial das coisas, que se faz necessário uma medida do FD. Né? A grande conclusão, basicamente, é que a medida tradicional de impulso fiscal mistura tanto o esforço real do governo com um ruído de volatilidade do PIB. O PIB não é uma medida 100% confiável. Ela é muito sensível a outras políticas. Tá? O que nós fazemos, então? Focamos justamente no esforço real do governo, o FD. É uma medida limpa, sem o ruído, se tornando um indicador muito mais confiável na política fiscal. Bem, por fim, para encerrarmos a parte técnica, vamos tentar entender como funciona a contabilidade, né, das contas fiscais no Brasil, como que ela é feita. Uma análise que a gente pode fazer para compreender a confiabilidade que nós temos nos números da contabilização fiscal, aplicar os métodos de acima e abaixo da linha para mostrar uma discrepância estatística menor, o que mostram dados melhores e mais confiáveis para que possamos utilizar para futuramente fazer análise de FD, certo? Se a gente olhar bem para essa tabela, nós vamos ver que tem muitas informações, mas a gente só precisa ver 3 linhas específicas, né? Uma é o resultado primário acima da linha, que é feito pelo Tesouro Nacional, e faz justamente a conta básica, né? E a diferença básica entre receitas e despesas. E o resultado primário abaixo da linha, que é feito pelo Banco Central, através da variação da dívida do governo. Como a gente pode ver, os números não são tão distantes assim, certo? Essa diferenciação que a gente tem eles, o fato é que eles deveriam ser idênticos, né? Mas a gente lidando com contabilidade, como a gente vê em contabilidade social, por exemplo, que em teoria erros e emissões deveriam ser zero, né? O que eu contabilizo no ativo eu deveria contabilizar no passivo e anular, mas essa discrepância estatística é comum em qualquer ponto de contabilidade complexa. E algo muito interessante que se a gente for ver é que desde 2005 a discrepância vem caindo, né? Ela já foi de menos 0,9% até menos 0,1%, o que mostra que os dados estão ficando mais confiáveis. E se nós conseguimos utilizar melhor esses dados, junto com a análise de esforço real do governo, né, e aplicar um bom intuito de FD para compreender o impacto contracionista ou expansionista, né, no impulso fiscal que o governo tem, nós poderemos analisar melhor como as ações do governo estão contribuindo para a melhora do equilíbrio fiscal ou não, certo? Mas
Creio que seja isso. Espero que eu tenha entendido em todas as etapas. Espero que tenha ficado bem formalizado todas as contas e formalizações matemáticas e descrições verbais. É um assunto interessante, mas bastante difícil de compreender. Tratar de equilíbrio fiscal, da parte fiscal como tudo é muito complicado. Ainda mais algo que sugere uma mudança de metodologia, né, bem grande e não digo contraintuitiva, mas que rompe demais com o método tradicional, né? Agora eu vou deixar com o meu colega Gustavo para que ele faça as demais apresentações gráficas e termine com as conclusões de trabalho. É isso. Obrigado. Agora, chegamos à análise dos dados resultantes da aplicação do EFD ao caso brasileiro, em especial no período de 2009 a 2016. No texto, os autores começam por mostrar comparações entre o método tradicional e o método novo. Pela metodologia antiga, o governo teria feito uma política expansionista nesse período, aumentando o déficit estrutural em 1,4% do PIB. Porém, quando aplicamos a métrica do esforço fiscal discricionário, a conclusão é bem diferente. O esforço líquido foi próximo de zero. Vamos agora dar uma olhada com mais detalhes nestes resultados das tabelas que foram apresentadas na seção 5. Vamos começar pela tabela 13. Vemos que esta tabela compara o resultado estrutural calculado na parte de cima da linha e na parte abaixo da linha, conforme já foi explicado anteriormente. Percebe-se então que havia diferenças relevantes no passado, mas que essas diminuíram nos últimos anos, indicando maior convergência entre os métodos. Já a tabela 15 apresenta o esforço fiscal discricionário pela despesa, usando dois benchmarks, a média móvel de 5 anos e a de 10 anos para o PIB potencial. Os resultados mostram que, primeiro, entre 2009 e 2014 a política foi contracionista. Essas despesas cresceram menos do que a média do PIB potencial. Já em 2015 e 2016, a política de fato foi expansionista, pois as medidas cresceram acima desta média. No acumulado de 2009 e 2016, o esforço foi neutro, menos 0,8 pontos percentuais do PIB com a média de 5 anos e mais 0,1 ponto percentual com a média de 10 anos. Já a tabela 16 tem enfoque na receita, com a abordagem narrativa, considerando em sua medida impostos como o CPMF, que foi extinto em 2008, o IOF, o CID e as correções no IRPF. Ela mostra que, ao contrário da percepção comum, a maior parte da queda da arrecadação não foi causado por decisões políticas de aumento ou extinção desses impostos, mas sim pela recessão e pelo ciclo econômico. A última tabela que iremos ver é a tabela 17, que faz a decomposição do resultado estrutural. Ela o divide em 4 grandes fatores: o esforço discricionário, a receita não discricionária, a discrepância estatística e o efeito do PIB potencial. A tabela mostra que a piora fiscal no período de 2009 a 2016 é explicada principalmente pela queda de receitas não discricionárias e pela revisão do PIB potencial para baixo. O esforço discricionário do governo, ou seja, suas decisões, tiveram um impacto pouco significativo no período. Vimos então que a principal conclusão da seção 5 é de que a deteriorização das contas públicas brasileiras entre 2009 e 2016 não pode ser explicada apenas pelo aumento dos gastos públicos ou ser atribuída a decisões políticas irresponsáveis. Em verdade, grande parte dela foi devido a uma fragilidade da economia, que passava por uma recessão, o que levou a uma redução das receitas, situação que foi evidenciada por uma redução estatística no PIB potencial. Desta forma, o esforço fiscal discricionário aparece como uma ferramenta mais justa e transparente para medir a política fiscal. Ele ajuda a distinguir quando o governo realmente tomou decisões de caráter expansionista ou contracionista, em oposição a quando o resultado piorou ou melhorou por fatores exógenos, fora de seu controle. Essa conclusão tem um impacto bastante importante, não só para a análise econômica, mas também para um debate político-social. Muitas vezes, os governos são criticados por criação de déficits, que, na verdade, refletem mais a conjuntura econômica nacional ou internacional do que escolhas do governo. O esforço fiscal discricionário ajuda a separar essas duas dimensões e oferece uma base mais sólida para a discussão pública sobre a responsabilidade fiscal do governo.
Este foi o nosso trabalho, agradecemos a atenção, ficamos por aqui. Muito obrigado.